Em todos os lugares que você lê ou assiste sobre o conceito de entropia, você se depara com a analogia da desordem. Nesse vídeo, você vai entender por que essa analogia não é a mais adequada para descrever a entropia. Olá pessoal, eu sou Eudes Filete, bem-vindo ao Verve Científica. Nesse canal eu apresento os principais conceitos das ciências físicas de forma simples, rigorosa e com pouco ou nenhuma matemática. Se você acha isso interessante, assine o canal e já deixa um like nesse vídeo, para que assim o YouTube possa apresentá-lo a mais pessoas. A maioria dos livros-textos sobre termodinâmica hoje em dia ainda se apoia na ideia de ordem e desordem para introduzir o conceito de entropia. Alguns o fazem de forma sutil, através de alguns exemplos, outros o usam como ideia central, como principal grande suporte, e muitas vezes falham por levar a proposições extremas que não têm nada a ver com o conceito de entropia. Parece que o conceito de entropia se tornou uma peça-chave para a interpretação científica de tudo que é desordenado. Desde festas agitadas cheias de bêbados, passando por relacionamentos pessoais conturbados e até mesmo para descrever o declínio da sociedade, como se tudo fosse culpa da entropia. Antes de mais nada, uma observação muito importante e que deve ficar clara é que em física o conceito de entropia se refere apenas à energia. Clausius fala de trocas de calor, enquanto que Boltzmann fala da dispersão da energia em microestados de um sistema molecular. Em geral, a primeira e a segunda leis da termodinâmica falam apenas sobre energia, sua conservação e a sua degradação. Nada mais. Pois bem, uma vez que isso fica claro, é fácil identificar interpretações que normalmente são dadas à entropia e que não são amparadas pela física. E uma dessas é de que a entropia seja uma medida da desordem. Há muito tempo que eu estudo termodinâmica, já ensino termodinâmica há mais de 10 anos na pós-graduação e sempre escutei e li que entropia é uma medida de desordem de um sistema. Mas em toda a minha carreira eu nunca vi uma medida ou um cálculo da quantidade de desordem. Nem mesmo uma continha didática em algum livro. Algo simples, uma determinação quantitativa da entropia para a desordem. Eu nunca vi calcular desordem. Algo que me diga que este quarto tem entropia de 10 e esse aqui tem entropia de 1000 joules por Kelvin. Apenas dizer que um é mais entrópico que o outro não é medir desordem. A própria definição de desordem parece variável, o que torna o termo ainda mais vago e confuso. Note que nem a definição de Clausius, nem a de Boltzmann falam de desordem. A definição termodinâmica de Clausius para a variação da entropia, que é a mais empregada em textos básicos, diz que a variação da entropia é proporcional à quantidade de calor trocada e inversamente proporcional à temperatura desse calor. Essa proposição não traz nada que esteja associado à desordem. Já a definição estatística de Boltzmann, por sua vez, diz que quanto maior for o número de microestados W, maior é a probabilidade para o macroestado correspondente. Portanto, maior a entropia. Essa definição se aplica apenas aos estados quantizados dos sistemas moleculares e microscópicos e também não reflete em nada o que entendemos por desordem. Apesar dos exageros, alguns autores defendem que é possível empregar a ideia de desordem, mas apenas como uma analogia, mas nunca como um exemplo. Essa analogia deve ser empregada apenas como um auxílio visual para ajudar os estudantes na compreensão do comportamento espontâneo de átomos e moléculas. Átomos e moléculas são desordenados em estados a temperaturas mais altas, devido à agitação térmica. A evolução para esses estados leva ao aumento da entropia. Imagens como essas podem ser úteis e importantes, mas se tomadas muito literalmente, podem confundir mais do que esclarecer. Uma analogia útil pode ser a seguinte: o estado ordenado de um escritório é o estado em que todos os papéis, pastas, livros, canetas estão em seu espaço na estante. Assim, eles estão confinados a um volume inicial relativamente pequeno da estante. Quando o trabalho é realizado no escritório, todos esses papéis, pastas, livros e canetas são removidos de seu local inicial e depois de usados, são deixados em algum lugar qualquer do escritório. Agora, eles não estão mais restritos apenas ao pequeno volume da estante,
mas sim ao grande volume do escritório. As ações da pessoa que trabalha no escritório alteraram drasticamente o microestado inicial do escritório e no final do dia o escritório parece uma bagunça. E este estado final do escritório, que parece ser tão desordenado, é apenas um microestado acessível. Vimos que a entropia é uma propriedade macroscópica que conta o número de todos os microestados possíveis. Nesta analogia do escritório, os microestados seriam cada uma das inúmeras distribuições possíveis do material pelo escritório. Vimos neste vídeo sobre a entropia de Boltzmann que a entropia estatística é melhor descrita como sendo a multiplicidade associada aos objetos e não ao seu estado de desordem. Assim, o movimento térmico leva a uma mudança constante da distribuição dentro do escritório. Aos nossos olhos, os microestados mais restritos, como por exemplo todo o material do escritório dentro da estante, parecem mais ordenados, pois existe um número menor de possibilidades, menor multiplicidade para organizar o material desta forma. Agora, por outro lado, macroestados menos restritos geralmente parecem mais desordenados, pois há incontáveis meios, uma multiplicidade muito maior para bagunçá-los. Nesse sentido, pode-se dizer que a entropia é uma medida para a multiplicidade de meios associados ao estado de bagunça, de desordem. Mas a analogia da desordem nem sempre é útil. Na expansão livre de um gás em um ambiente de temperatura constante, a entropia aumenta. Mas não se pode associar inequivocamente mais desordem ao estado final. Não há meios de se dizer que um gás no recipiente de 1 litro é mais desordenado que no recipiente de 2 litros. Deixa eu apresentar uma forte evidência de que entropia e desordem não estão relacionadas. Considere, por exemplo, um copo cheio de água e outro cheio de gelo. Qual dos dois você acha que tem entropia maior? Se considerarmos a noção de desordem, somos levados a dizer que o copo com gelo está mais desordenado que o copo com água, certo? Portanto, tem entropia maior. Mas sabemos que a estrutura do gelo é mais organizada que a da água líquida. Portanto, no cômputo total, a soma da entropia das pedras de gelo vai ser menor que a entropia da água líquida. Então veja que nessa comparação, o sistema mais desordenado não é aquele que tem a maior entropia. Esse exemplo ilustra o fato de que a entropia não é definida em termos de distribuições espaciais, onde a noção de ordem está bem alinhada com a nossa experiência. A entropia física está relacionada à distribuição da energia sobre as configurações microscópicas das partículas, e não sobre a distribuição de coisas no espaço. É isso. Dá um like nesse vídeo se você achou a explicação útil. Assim ele vai alcançar mais gente de acordo com o algoritmo do YouTube. E não se esqueça de assinar o canal, basta clicar nessa bola aqui no centro da tela. Tenha Verve Científica. Abraço e até a próxima!